Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à nossa programação dos seminários de pesquisa clínica. Hoje quem vai fazer a apresentação é o Danilo Peron Meirelles. O Danilo é velho conhecido nosso aqui do Elza Brasil. Ele está no Elza Brasil desde o início, né, Danilo? Então, na verdade, ele vai contar uma trajetória que já faz 16 anos. O Danilo, ele fez o mestrado aqui com a gente, no programa de Ciências Médicas. Ele está terminando o doutorado. O trabalho que ele vai apresentar hoje é fruto dessa tese de doutorado dele, e recentemente ele assumiu uma posição como docente no Instituto Federal da Bahia, no IFBA. Então ele está em Salvador, e por isso que ele vai apresentar à distância. Danilo, obrigado. O tema da apresentação é progressão da espessura íntima média carotídea no Elza Brasil, um acompanhamento de 8 anos. Danilo, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos mais uma vez. Agradeço ao professor Itamar pela apresentação. Como disse, né, o Elza, acompanho o Elza desde 2008, né, desde o início da pesquisa, então fico mais voltado com a parte da ultrassonografia em geral. Então, esse trabalho também é fruto de todo esse segmento aí que eu estive à frente durante a coleta e tudo mais. Então, para mim é uma honra poder apresentá-lo. Falo bastante. Agradecer a apresentação do professor Itamar, que muito paciente, faz de uma forma muito tranquila, então agradeço também essa oportunidade, né, de poder estar aqui, agradeço a coordenação do Projeto Elza por ter me permitido, por ter me apresentado a pesquisa clínica, e principalmente aos participantes, né, que sem eles a gente não teria todos esses dados aí para conseguir apresentá-los. Então, eu vou fazer minha apresentação aqui, vou compartilhar minha apresentação, e eu não vou conseguir vê-los por enquanto, então qualquer dúvida que tiver, quiserem anotar aí, a gente abre depois para perguntas e dúvidas. Bem, acho que agora todos conseguem ver, né, a minha apresentação. Então, o tema, né, que é um dos frutos do doutorado, é exatamente a progressão, né, que a gente estudou da espessura íntima média carotídea no Elza Brasil, e nós fizemos um acompanhamento de 8 anos, né, exatamente a diferença entre a onda 1 e a onda 3. Então, os dados de ultrassonografia foram coletados na onda 1 e na onda 3, os dados dos fatores de risco, que também foram importantes para essa pesquisa, foram coletados durante todo o processo do Elza. Então, como introdução, né, a gente está estudando o que é importante também, o que é uma das finalidades do projeto Elza, que é estudar as doenças cardiovasculares, né, na população brasileira, que ainda é a principal causa de morte, mundialmente falando. E aí, dentro das doenças cardiovasculares, a gente tem como objetivo a avaliação da aterosclerose, que é o processo, né, de aumento dessa espessura, é um processo natural, né, que vai acontecendo conforme os anos vão passando, mas a nossa ideia é que a gente consiga estudar isso de uma forma subclínica, né, antes que algum evento aconteça. E para quem não está muito acostumado com o termo, né, o IMT, que é do inglês, que é mais comum, utilizado na clínica normalmente, nós temos o EIMC, que é a espessura íntima média, no caso aqui especificamente da carótida, e a nossa ideia é que ele possa um dia representar aí um marcador de risco de doença cardiovascular, mais especificamente na clínica, né, porque até hoje ele está bastante desenvolvido na pesquisa, mas clinicamente não. E nós temos poucos estudos longitudinais, né, em populações como a população brasileira, que conseguem estudar quais características que vão influenciar essa progressão do EIMC,
né? Então, a nossa ideia principal é exatamente essa, fazer esse estudo, né? Essa imagem mostra bem a evolução da aterosclerose, né? Então, nós temos a representação de um vaso aqui num corte longitudinal, com, né, que aumentam essa progressão de uma forma subclínica, né? Então, nós temos aqui a evolução da aterosclerose por anos, né, por décadas, e a ideia é que a gente consiga fazer um levantamento bastante apropriado, né? Então, a espessura íntima média feita pelo ultrassom, né, é uma técnica não invasiva, então nós não precisamos expor o paciente à radiação ionizante, nós não precisamos fazer uso de um meio de contraste, é um exame super simples, rápido, tem uma reprodutibilidade muito boa, né, do exame em si, da aquisição da imagem, e a espessura íntima média é a diferença entre, né, as interfaces lúmen íntima e médio adventícia do vaso. Então, a gente já tem uma certa utilização para estimativa do risco cardiovascular em pesquisa, né, e alguns artigos, né, alguns estudos já mostram essa associação da espessura íntima média com o acontecimento de eventos cardiovasculares futuros. Então, só para vocês terem uma ideia, né, uma representação aqui da artéria carótida, onde nós temos a artéria carótida comum, ela se bifurca, né, onde nós vamos chamar essa bifurcação de bulbo carotídeo, ela se bifurca em artéria carótida externa e carótida interna. O nosso estudo, ele foi feito com dados da espessura íntima média da artéria carótida comum, né, por mais que a gente tenha a imagem do bulbo carotídeo e da carótida interna, que alguns outros estudos usam, né, essa avaliação, nós preferimos protocolar, né, a medida sendo feita nessa região. Então, a medida que a gente faz é o espaço, né, entre a túnica adventícia e a túnica íntima. E isso tem que ser muito bem protocolado, né, para que a gente consiga ter um segmento e uma comparação mais adequada para a evolução da aterosclerose. E por que a gente estudar a espessura íntima média no ELSA, né? Primeiro, pela diferença, né, dessa origem étnica bastante diversa no Brasil. Então, nós conseguimos captar uma população, assim, muito bacana e não usar mais dados, né, de populações que não se pareçam com a população brasileira, porque a gente ainda não sabe muito bem como que é a progressão da EMC nessa população, né, e quais são os determinantes que a espessura aumentada, né, que a progressão dessa espessura pode trazer. Os dados do ELSA, né, da espessura íntima média, eles foram adotados como referência para a população brasileira, então isso confere, né, bastante responsabilidade para o nosso estudo, para o ELSA, né, em si, e esses dados de acompanhamento e o padrão de progressão ainda não tinham sido descritos na coorte. Então, foi daí que originou a ideia da gente estudar, né, a progressão da espessura íntima média carotídea na população do ELSA. Então, a gente tinha dados de linhas de base, né, então as nossas correlações eram apenas com uma medida. Agora, nesse trabalho, a gente fez a aferição de ambas. Então, o objetivo do trabalho, né, foi avaliar essa progressão nesse segmento de 8 anos, que é o espaço, né, o intervalo de tempo entre a onda 1 e a onda 3, e associar essa progressão com os fatores de risco cardiovasculares tradicionais, né? Então, nós incluímos pressão arterial, hemoglobina glicada, colesterol no HDL, o índice de massa corporal e o tabagismo. Então, aqui nós estamos verificando quando que esses fatores de risco, eles aumentam, o quanto, né, eles aumentam a progressão da espessura média intimal. No nosso estudo, né, nós temos
o ELSA, que é uma corte multicêntrica, não sei se todos aqui já conhecem ou já leram sobre, né, o projeto, que está localizado em 6 capitais, né, por isso que a gente tem uma população etnicamente bem balanceada aí. Nós temos os centros de investigação de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e aqui na Bahia. Nesse estudo, né, todo, né, no ELSA Brasil, nós tivemos 15.105 participantes na linha de base. Um dos critérios, né, de inclusão é que esses indivíduos tivessem de 35 a 74 anos, todos eles são funcionários dessas instituições, né, de instituições públicas do Brasil, para que não tivéssemos perda, né, de acompanhamento, ou uma menor perda, né, de acompanhamento. É muito mais fácil acompanhar esses funcionários nesse segmento de 8 anos. Aqui ficou um pouquinho desconfigurado, porque eu tive que passar agora do PowerPoint para o PowerPoint online. Então, nós tivemos na onda 1, no período de 2008 a 2010, onde foi feito, né, todos os exames, todos os questionários, inclusive o ultrassom das carótidas. A onda 2 foi de 2012 a 2014, onde nós não realizamos, né, o ultrassom de carótidas, porque em 2 anos a evolução não seria uma evolução tão grande assim, e nós repetimos de novo a ultrassonografia na onda 3, que foi de 2017 a 2018, inclusive todos os outros questionários, né. Então, nessas ondas, nas 3 ondas, né, foram realizados questionários de vários assuntos, né, alimentação, qualidade de vida, religião e um monte de pergunta. Foram realizados exames laboratoriais e os exames de imagem, né. Para nós, o que importa nesse estudo foi a ultrassonografia de carótida. Mas os participantes tiveram alguns que realizaram densitometria, tomografia, dependendo do estudo que ele participava, né? Então, nós tivemos como critério de inclusão nesse trabalho 10.943 participantes que tinham imagens válidas, né, da espessura média intimal carotídea. 529 desses indivíduos, eles foram excluídos porque eles já tinham história, né, de infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular, encefálico, ou passou por revascularização. Então, indivíduos que já tivessem algum evento cardiovascular, para nós, foram excluídos, né. 20 desses participantes tiveram informações incompletas, né, de doença cardiovascular evidente, então nós também preferimos excluir. 1.535 não participaram da onda 3, então não tinham o dado do ultrassom de carótidas para fazer a comparação. Aí vou evolução. 1.379 não tinham dado da espessura e de fatores cardiovasculares válidos. Nossa avaliação, né, do protocolo da espessura média intimal, ele segue o consenso de Mannheim, que é um dos padrões mais bem aceitos, se tratando de espessura média intimal, e também da Sociedade Americana de Ecocardiografia. A medida ela foi feita de forma totalmente sistematizada, né, por um software que é conhecido como MIA, que é o Medical Imaging Applications. Desde tanto as imagens da onda 1 quanto da onda 3 foram medidas, né, por esse software. Claro que precisava de alguém para colocar o ROI, né, o box no local adequado, mas a interferência humana ela foi mínima, né, então foi um dado bem importante para o nosso protocolo. A medida era feita na artéria carótida comum, né, não fizemos medidas do bulbo carotídeo nem da carótida interna, que alguns outros estudos usam essa medida, ou às vezes até comparam essas medidas. E os dados que forem relatados aqui, de IMT, né, da espessura íntima média,
foi dado uma média, né, foi feita uma média do valor médio entre a artéria carótida esquerda e a artéria carótida direita para cada indivíduo. A medida ela era realizada dessa forma, né, então a imagem era baixada dentro do MIA. Vale ressaltar que essa imagem era uma imagem feita em vídeo, então nós tínhamos 3 ciclos cardíacos, né? Vocês podem reparar que tem o traçado eletrocardiográfico aqui. Essa imagem ela foi realizada junto com o traçado eletrocardiográfico para que a gente fizesse a mensuração em 3 ciclos cardíacos, para que valores de sístole e diástole não interferissem em nossos resultados. E a medida que foi utilizada para a espessura média intimal foi a medida da parede posterior do vaso, né? Vocês estão vendo aqui. Por quê? Por parâmetros físicos, às vezes, para quem tem um pouco mais de experiência, é até perceptível, né, que essa espessura da parede anterior, ela já tem um certo aumento, ela parece um pouco maior do que a espessura posterior, mas isso é uma questão física, né, da interação do ultrassom com a matéria. Então, nós temos uma supervalorização aqui, né? Então, ela hiperestima o valor, por isso a gente usou a camada da parede mais profunda, parede distal, né? Que a gente chama na ultrassonografia. E aí nós fizemos esse ROI 1 centímetro antes de começar o bulbo carotídeo, que é essa dilatação que acontece aqui, e essa medida feita nesses 10 milímetros, né, em 1 centímetro antes de bifurcar a carótida. E o valor que nós utilizamos foi esse valor aqui, o valor médio, né, o software, como ele está é um vídeo, né, vocês podem perceber aqui que ele foi feito entre sístole e diástole, a 3 ciclos cardíacos por esse gráfico. Ele também nos possibilita, né, a avaliação do valor mínimo e do valor máximo, né, em todos os frames. Então, vocês conseguem ver que ele vai gerar uma planilha depois, né, que é só um dado bem resumido do que ele traz. Ele gera uma planilha com todos os dados de espessura de todos os ciclos cardíacos, né, de todos os frames por segundo. Então, aqui, só para ter uma ideia, nós temos uma artéria com uma espessura adequada. Aqui na artéria, que é a progressão. Então, se fosse mostrar de uma forma bem vulgar, né, bem fora do contexto científico, nós teremos um paciente jovem, aqui um paciente já de meia idade, com espessura um pouquinho maior, e aqui já considerando uma possível placa, né? Então, nós não estudamos a placa nessa avaliação, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que qual é a importância desse estudo, né? Por que avaliar a espessura íntima média do vaso, tá? E aí, nós elaboramos um score, nós elaboramos aqui uma pontuação, né, da exposição aos fatores de risco tradicionais. Então, aqui nós temos os 5 fatores de risco que nós elegemos para o nosso estudo, e desse score, dessa tabela, né, nós fizemos uma adaptação do Life Essential da American Heart Association, e então nós temos aqui indivíduos com valores, né, considerados normais, não recebiam pontuação alguma. Então, de pressão arterial, se nós chegássemos a uma média de 120 por 80, ele não recebia ponto nenhum. Se ele tivesse de uma pressão sistólica de 120 a 129 milímetros de mercúrio ou maior que 80, ele já recebia uma pontuação de 0,25. E indivíduos com valores mais altos, né, que 160 milímetros de mercúrio por maior que 100 na diastólica, eles recebiam uma pontuação de 1. Então, quanto mais pontos esses indivíduos tivessem, pior era o risco cardiovascular deles, né? Então, isso foi elaborado para todos os fatores de risco que nós colocamos, né, como tradicionais. Apenas a quantificação do tabagismo foi um pouquinho diferente. Então, nós admitimos sim ou não, né? Então, se ele não era fumante atual, isso é importante dizer, né? Nós só classificamos fumantes atuais, então, tabagismo atual, né?
Então, se ele não tivesse tabagismo atual naquela onda, ele recebia não, recebia 0 pontos. Em qualquer momento, né, que ele dissesse que sim, era tabagista atual, ele já recebia 1 ponto. Então, não teve essa quantificação do 0,25 ao 0,75. Isso também é um dado importante para nós, para seguirmos essa evolução, né, dos dados que nós recebemos. Então, nessa linha do tempo, nós temos que essas pontuações, né, de exposição aos fatores de risco que esses participantes foram expostos, né. Então, num acompanhamento de 8 anos, nós tivemos o tempo 0, que é a onda 1, né, o tempo 2, que foi a onda 2, e o tempo 3, que foi a onda 3. Então, no ponto 0, a gente considera 0 ano, no ponto 2, a gente considera 4 anos, no ponto 3, nós consideramos 8 anos. Se esse indivíduo, né, ele disse que, ou os dados, né, de verificação dos fatores de risco, foi entre a onda 1 e 2, nós admitimos que ele tinha ali um segmento, né, que o fator de risco ocorreu em 2 anos. Se ele declarasse esse aumento, né, ou se ele positivasse, digamos assim, para o fator de risco entre a onda 2 e a onda 3, nós admitimos que ele estava incluso ali nos 6 anos. Então, essa pontuação, ele ia gerar esse score, né, pode gerar uma pontuação de 0 a 40 pontos. Então, se a gente volta aqui, né, pensando no indivíduo com os piores fatores de risco, ele ia receber 1 ponto para cada fator de risco, e isso seria multiplicado anualmente, né? Então, ele poderia ter 5 pontos por ano num segmento de 8 anos, que daria os 40 pontos máximos, né, que esse indivíduo pudesse chegar. Outras variáveis que nós utilizamos foram sexo, idade e raça, que esses dados foram autorrelatados, né? Raça nós atribuímos como o censo do IBGE, então nós tínhamos ali 5 possibilidades de indivíduos se autodeclarar, né? Como negro, pardo, branco, asiático e indígena, que é um fator importante, né? A raça na aterosclerose. E nós também avaliamos peso de altura desses participantes. Então, o ELSA seguia também um protocolo muito rígido, né, de antropometria. Então, era uma balança eletrônica calibrada, o estadiômetro era rígido e fixo, o participante estava com roupas leves e sem sapatos. Então, estima-se que o peso e a altura dele seja exatamente o adequado, né? Para o cálculo de IMC, nós fizemos o cálculo do IMC, né, usando esses dados de peso e altura, e a obesidade nesse trabalho, ela foi definida como um IMC maior ou igual a 30. Então, esses indivíduos, a gente nós só consideramos um IMC maior, ou um indivíduo obeso, com IMC maior ou igual a 30. As medidas, né, a PA, ela foi feita com um ROM, foi bem especificamente relatada, né? O participante ele tinha um descanso de 5 minutos para iniciar a primeira medida, né? E 3 medidas foram realizadas no intervalo de 1 minuto. E o nosso dado, utilizado como pressão arterial, foi a média das 2 últimas medições, né? Então, isso também é um outro protocolo bem estipulado pelo ELSA. E hipertensão foi dada como quando o paciente estivesse usando medicação, né, para tratamento da hipertensão, ou se encontrássemos pressão arterial sistólica maior que 140, ou diastólica maior que 90, né? Então, esses indivíduos eram tidos como hipertensos. O diabetes foi definido com alguns critérios, né? Então, se esse participante tinha histórico médico de diabetes, então se ele relatasse que realmente é diabético, né? O uso de medicações para tratamento de diabetes, glicemia de jejum maior ou igual a 126, nível de hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, e um teste de tolerância oral após 2 horas maior ou igual
200, né? Então, esses dados, a gente entendeu que era um paciente diabético. E dislipidemia, também. Se o paciente estivesse tratando com hipolipemiante, ou se o colesterol LDL tivesse maior ou igual a 130 mg por decilitro. Nossa análise estatística, ela foi realizada, né, e as variáveis categóricas estão apresentadas como números absolutos, né, frequências absolutas, e as relativas em porcentagem. As variáveis contínuas, elas foram apresentadas como média, né, no desvio padrão, e foi aplicado o modelo de regressão, que é a progressão média, né, da espessura íntima média entre as ondas 1 e 3, elas estavam associadas à pontuação, né, ao score de exposição aos fatores de risco. Foram construídos modelos de regressão linear, né, mistos, brutos e ajustados. Nós ajustamos por idade, sexo e raça para cada pontuação de exposição aos fatores de risco, e também para a pontuação geral aos fatores de risco, que também apresentaremos como resultado em breve. E também produzimos modelos de regressão linear, mistos, completos, no qual idade, sexo, raça e as pontuações de exposição aos fatores de risco também foram incluídas. Então, a gente tem uma ideia aí também do IMT nessas condições. Então, nós estimamos, né, que a progressão da espessura íntima média, ela estivesse livre dos fatores cardiovasculares, como a progressão da espessura predita pelo modelo completo, na presença de exposição mínima aos efeitos, aos fatores de risco. Ou seja, se o indivíduo tivesse uma pontuação 0, né, no nosso score, ele era tido como indivíduo sadio, né, saudável, sem a exposição aos fatores de risco. E esses valores nós entendemos como uma progressão fisiológica da espessura íntima média, né, dos participantes que não tiveram nenhum ponto nessa exposição. E aí nós apresentamos a progressão da espessura íntima média, livre, né, dessa exposição aos fatores de risco cardiovascular, estratificados por idade, sexo e raça, tá? Todos os níveis de significância foram definidos em 0,05, e nós usamos o R, né, a versão 4.2.2, para fazer as análises estatísticas. Como resultado, poxa, aqui na tabela saiu, uma pena. Mas eu coloquei aqui para dar para vocês entenderem. Nós tivemos uma característica dessa amostra, né? A maioria dos participantes eram mulheres, né? 57% dos nossos indivíduos eram mulheres, uma média de idade de 50 anos no início do estudo, né? E na raça, nós tivemos a maioria de indivíduos brancos, seguido de pardos, negros, asiáticos e indígenas. Aqui tem uma tabela, né, com essa característica, com as características da nossa amostra. Então, nós temos aqui a avaliação, né, dos homens na linha de base, na segunda onda, né, na onda 2, que foi após 4 anos, e na onda 3, que foi 3 anos. O mesmo fizemos também para as mulheres. Então, essas informações, né, elas são bastante importantes para o desenvolver, né, e para pensar no segmento dos nossos participantes, com todas as variáveis que nós precisávamos para fazer essa exposição, né, para fazer essa análise estatística e chegar nos nossos resultados. Então, aqui, nós temos um resultado bastante positivo, né, vocês conseguem ver o valor aqui no modelo totalmente ajustado, que tanto para pressão alta, né, pressão arterial elevada, como para níveis de hemoglobina glicada elevados, para o colesterol não HDL também elevado, para o IMC elevado, nós tivemos um valor positivo. Então nós conseguimos, né,
e entender que a progressão ela está relacionada com os fatores de risco, e também para a exposição geral, né? O nosso único dado nosso que não conseguimos explicar, né, que foi realmente, que correlacionou significativamente, foi o tabagismo, em todas as formas dos modelos, né? Tanto no modelo bruto, quanto ajustado por sexo, idade e raça, quanto no totalmente ajustado, né? Então, esses valores são os nossos principais resultados. E aqui significa o quanto, né, de aumento da espessura média íntima média por ano, né? E os dados aqui estão essa exposição ficaria mais entendível, né, se a gente justificasse aqui em micro, em milímetros, tá? Então, esse dado corresponde ao aumento de 1 ponto naquela escala, né? A progressão daria por 2,7 micrômetros no indivíduo com pressão arterial elevada. Aqui, nós fizemos uma tabela para expor, né, a progressão fisiológica. Então, os indivíduos que tiveram menor dado, né, de espessura na progressão fisiológica mais baixa foram mulheres asiáticas, né, que deu 4,3 micrômetros de progressão do IMT. E os indivíduos que mais tiveram uma progressão, né, do IMT fisiológico sem nenhum ponto, né, no score, foram homens pardos e negros, né, de mais idade. E das mulheres foram as asiáticas mais jovens. Então, um padrão aí que normalmente a literatura realmente descreve. Então, como discussão, né, nós temos aqui uma associação significativa, né, modesta, mas significativa, entre a progressão da espessura carotídea ao longo desses 8 anos, com a pressão arterial elevada, hemoglobina glicada elevada, elevado IMC e elevado colesterol no HDL, né? Então, apenas o tabagismo, como nossa variável, não teve, né, uma associação estatisticamente significativa. Então, o impacto, né, desses fatores de risco que nós estudamos na progressão do IMC, ele ainda é modesto, né, principalmente quando a gente compara com uma progressão fisiológica. Ele tem, sim, uma sinergia aditiva, né, a esse impacto. Tudo isso, né, corroborado pela descoberta de que as associações entre os fatores de risco e a progressão, elas permaneceram, né, como vocês acabaram de ver agora na tabela, permaneceram significativas, principalmente pelo, né, que a gente todos os fatores de risco simultaneamente. Então, tem uma população diferente da nossa, com hábitos, né, diferentes da nossa população, mas ainda assim existiu essa concordância, né, entre os estudos. Então, com esses dados, a gente prevê que o impacto anual dos fatores de risco, eles ainda são modestos. Comparando, né, anualmente. E isso pode ser comprovado, né, pode ser feita. A progressão prevista da espessura íntima média, né, na ausência desses fatores de risco, ou mesmo que eles estejam controlados, né, o participante realmente controle, o que muitas vezes a gente não consegue ter uma ciência tão agradável assim, né, e os participantes sempre referem, faço no tratamento tudo certinho, e às vezes o acompanhante fala que é mentira, que ele não faz isso, né, mas
mesmo que essa progressão esteja prevista na ausência ou sob controle, nós tivemos ali valores de espessura íntima média variando entre 4,3 e 1,1 micrômetros por ano, né? Pensando numa evolução, numa progressão fisiológica, que não estão tão diferentes do que os nossos dados com participantes que positivaram, né? Tiveram um score mais positivo, né? Então, ou seja, eles tiveram uma exposição a algum fator de risco durante esse segmento, né? Ou já tinham antes. Por isso que o impacto esperado na progressão da espessura íntima média, né, associado a esse aumento de 1 ponto no score, nós tivemos ali valores entre 1,7 e 3,8 micrômetros por ano, entre, né, esses fatores de risco que estão estatisticamente associados, né, à progressão da espessura no modelo que nós utilizamos como completo, né? Então, para que a gente entenda essa comparação, nós vamos dizer que 1 ponto, né, dentro dessa exposição aos fatores de riscos cardiovasculares, nós estamos pensando na exposição do nível mais alto, né, de um fator de risco ao longo de um ano. Então, a progressão da espessura íntima média, não associada a essa exposição aos fatores de risco, né, na nossa população, ou indivíduos mais idosos, corresponde a uma proporção significativa, né, da progressão total da espessura, mesmo naqueles participantes, né, que já justificaram que não tão otimizados de riscos incluídos, também mostra que esse efeito é aditivo, né? Então, isso é uma informação, um resultado importante do nosso estudo. E aí, esses achados, né, eles reforçam essa evidência, a exposição cumulativa a esses fatores de risco, né, mesmo que sejam em nível moderado, ela está, sim, associada, né, à progressão da espessura íntima média carotídea ao longo do tempo. Então, dados, né, fatores como hipertensão, diabetes, dislipidemia e obesidade, eles coexistem em um número significativo de indivíduos. Então, é muito comum, né, que o hipertenso seja diabético, que também aconteça, né, que esteja num grau de obesidade. Então, esses fatores cruzados, né, essa coexistência entre esses fatores, também é um dado importante e que está totalmente atrelado, né, ao aumento da progressão, à aceleração dessa progressão da espessura íntima média, né. E aí, um grande fator de complicação é que entre estes participantes, muitos desconhecem a condição, desconhecem que seja indivíduo hipertenso, ou que seja indivíduo diabético, ou que também não faça, né, um controle adequado, que eles tenham um controle insuficiente, tá? Por isso, né, que nós tivemos aqui uma comparação, um estudo também feito, né, nos participantes do ELSA, que indivíduos com mais de um desses fatores de risco cardiovascular, ele pode apresentar a progressão da espessura íntima média mais rápido, né? Então, nesse estudo aqui do ELSA, nesses, né, de 2014, 2026, 2015, 14, 15, 16, então nós tivemos aqui, por exemplo, de hipertensão uma prevalência de 35,8%. 70% desses participantes sabiam disso, só que, então, 30% era hipertenso e não sabia, né? E só metade faz o controle adequado. Então, esses dados também podem surgir, né, como um viés aí do nosso estudo. Então, é importante que a gente consiga minimizar, né, essas questões. Os nossos resultados, né, como eu disse anteriormente, com efeito
relativamente modesto, né, ele pode ser também devido a um viés de sobrevivência. Então, participantes que tenham, né, essa exposição, principalmente em níveis mais altos, né, aos fatores de risco, eles podem não ter feito a onda 3. Talvez por já tiverem um evento, né, de cardiovascular, então eles foram excluídos do nosso estudo, ou até mesmo um evento fatal, né, de acordo com esses fatores de risco também, né. Então, os indivíduos com esses fatores de risco presentes e maior progressão da espessura íntima média, eles potencialmente apresentam um maior risco de evento cardiovascular, seja fatal ou não, né? Por isso que é importante a gente expor esse dado, né? Um estudo aqui também de progressão do IMT, feito em 2012, que é uma revisão sistemática, eles relataram um aumento de 100 micrômetros na espessura íntima média basal, e isso corresponde a um aumento de 10 a 15% no risco de ocorrer um infarto agudo do miocárdio, e maior ainda, né, de 13 a 18% no aumento do risco de ocorrer um acidente vascular encefálico. Então, nesse cenário, né, que nessa comparação que nós fizemos com esse estudo de progressão de MT, os participantes do ELSA com os fatores de risco e maior progressão da espessura íntima média, eles podem ter falecido ou perdido, né, essa avaliação após 8 anos, o que, como eu disse, excluiu ele da nossa análise, né? Então, no nosso estudo, né, falando agora, nós, participantes com níveis elevados de colesterol não HDL, foram sim associados a uma maior progressão da M, né, em concordância com outros trabalhos, como por exemplo esses dois aqui, com adultos chineses, que revelou que essa razão, né, entre colesterol não HDL pelo colesterol HDL foi associado fortemente com a espessura íntima média, até superando outros fatores lipídicos mais comumente aceitos, né, como o colesterol, como a razão, né, do colesterol LDL e o colesterol HDL. Outro estudo também feito com adultos jovens, saudáveis, né, até então saudáveis, sem exposição a esses fatores de risco, já encontraram concentrações mais altas de colesterol não HDL associada a esse aumento, né, de prevalência, incidência e progressão da aterosclerose subclínica, mesmo que esses indivíduos não tivessem, né, dados ou confirmações de dislipidemia ou hipertensão. Então, a pontuação dessa exposição aos fatores de risco também foi adequada no nosso trabalho, né, quando a gente estudou a pressão arterial. Então, indivíduos com pressão arterial mais elevada também tiveram uma progressão mais elevada. Já é conhecido, né, que a pressão arterial ela tem um papel importante na aterosclerose, né, e exerce uma força aí fisiológica, fisiopatológica falando, né, uma força mecânica, inflamatória na estrutura vascular que já vai promover o espessamento, né, da camada íntima média. E isso também é consistente, né, com essa revisão sistemática que estudou 37 mil indivíduos, que eles relataram, né, que a pressão arterial elevada justificou um aumento anual aí de 5 a 9 micrômetros na espessura média intimal, bastante parecido com os nossos resultados, né? E outra questão que chama bastante atenção nossa, né, que também é importante ser relatado, que a gente pode ter uma associação bidirecional, né, entre a espessura íntima média e os níveis de pressão arterial, né? O famoso dilema de quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? Então, a gente tem aqui também essa ideia, né? Se o indivíduo teve um maior espessamento da artéria, porque é hipertenso, ou ele
está hipertenso por conta do espessamento, né? Então, nós tivemos, inclusive, um trabalho no próprio ELSA Brasil, né, bastante recente, e a espessura, ela foi um preditor independente da pressão arterial elevada, né, após 4 anos de segmento, trazendo resultados aí de um risco muito maior para cada aumento de 100 micrômetros na espessura íntima média, né? E aí sugere essa bidirecionalidade, que a hipertensão causa o espessamento causa a hipertensão. E sobre o IMC, né, a gente já sabe que o aumento, né, do índice de massa corporal em idades jovens, né, precoces, está diretamente relacionado a uma maior espessura na idade adulta, né? Então, crianças obesas tendem a ter uma espessura média na fase na regulação cardiovascular, um papel multidimensional, porque envolve mecanismos metabólicos, inflamatórios, hemodinâmicos, e muitas vezes a obesidade está associada, né, ao aumento do risco cardiovascular, principalmente quando a gente pensa e correlaciona, né, com o diabetes e a hiperinsulinemia concomitantemente. Então, aqui esse esqueminha, né, ele ajuda a gente a entender melhor essa relação, né, da obesidade com o aumento da espessura média intimal, até mesmo com a placa, né? Então, fazendo com que aumente a hipertensão, aumente a hipertrofia ventricular, e aí forma esse looping aqui que essa figurinha demonstra muito bem. E aí, nesse trabalho também, né, falando aí, trazendo já o diabetes, que a gente acabou de comentar com os fatores da obesidade, os níveis elevados de hemoglobina glicada também, níveis elevados, né, também foram associados a maior progressão da espessura íntima média, né. Nós temos um outro trabalho também transversal no ELSA, né, que altos níveis do índice Roma, ele também estavam independentemente associados à espessura íntima média já na linha de base, né? Então, a gente entende que esse controle glicêmico deficiente, né, também está associado ao efeito da aterosclerose. E a progressão da espessura íntima média, ela pode, inclusive, ser potencializada pela hipertrofia da camada média. Então, não somente o depósito, né, de gordura, mas também uma hipertrofia da camada média, que acontece com a hiperinsulinemia, né, que vai induzir essa proliferação de células musculares lisas vasculares. Então, pode ser um outro efeito aí, aumentando, né, a espessura íntima média. E aí, juntamente com a disfunção cardiovascular, a gente tem que estudar essa via patogênica que progressão da espessura íntima média, né? Então, esses valores isolados, né? Aliás, esses valores não podem ser avaliados isoladamente, né? Existem outras propostas. E embora, né, o tabagismo não tenha contribuído significativamente para os nossos valores de progressão da EMIC nessa avaliação, na linha de base ele teve uma associação significativa, né, na linha de base do ELSA Brasil. Então, nessa amostra, não foi um dado significativo, mas nós tentamos achar algumas explicações para isso, né? Primeiro, talvez o tamanho da amostra. Por mais que o ELSA, né, tenha uma amostra muito grande, a nossa amostra ainda tenha sido pequena para a gente estudar essa associação, né? E outra questão é que o tabagismo, ele pode afetar outros territórios vasculares. Então, o participante,
pode não ter um espessamento da carótida, né, da parede da carótida, mas pode acontecer na coronária, por exemplo. Então, talvez, né, se pudéssemos estudar essa relação de outros sítios, seria também uma questão importante, né, por conta dessa questão de alteração heterogênea, né, do tabagismo. Então, o nosso trabalho também ele traz outras, né, considerações mais técnicas, né, que é em relação ao uso de medidas repetitivas da espessura íntima média, né, no ambiente de pesquisa. Então, o nosso protocolo é extremamente bem aceito, né. O impacto anual que a gente estimou dos fatores de risco cardiovascular sugere, né, que o intervalo de alguns anos entre as duas avaliações sequenciais da espessura íntima média também pode ser insuficiente, então talvez a gente precise aumentar esse estudo, né, fazendo um segmento um pouco maior. E outro fator aí que talvez possa causar confusão é que níveis subótimos, né, de fatores de risco cardiovasculares, eles podem também ser muito parecidos com a progressão fisiológica, né, da espessura íntima média. Então, talvez 8 anos só pode não ser um valor adequado para isso, né? Por mais que nosso trabalho, né, tenha medida, um protocolo rigoroso de aquisição, automatizado, então talvez seja uma outra proposta, né, uma futura proposta. Então, temos como forças desse estudo um N bastante adequado, né, um grande conjunto de indivíduos para a maioria dos fatores de risco, né? Uma coorte racialmente diversa, que para nós é extremamente importante, né, para tratar desse assunto no Brasil. Um segmento adequado, né, talvez se a gente consiga fazer um pouco maior depois, melhor. Uma alta reprodutibilidade do protocolo, né, da espessura média intimal. Então, nós temos um protocolo bastante rigoroso, todas as medidas foram feitas igualmente, por profissionais bastante treinados, né, tanto a aquisição da imagem quanto a mensuração da medida, né, que essas imagens também passaram por um rigoroso controle de qualidade, então elas sempre eram revisadas por 2 ou mais indivíduos, né, e uma coleta prospectiva dos dados, né, de fatores de risco cardiovasculares, com os questionários, né, com a revisão de medicamentos, com os exames clínicos e laboratoriais. Então, o desfecho faz muito bem isso, né, no ELSA. Nós temos uma equipe aí bem treinada para que isso aconteça, né, e também durante as ondas, esses questionários, essa questão de medicação foi totalmente bem coletada, né. E aí, como limitações do estudo, nós temos esse viés, né, de sobrevivência, que pode ter influenciado em algumas associações, principalmente quando falamos de tabagismo, ou até mesmo nos outros fatores de risco, né, a progressão da espessura íntima média poderia ter sido maior esperada se nós tivéssemos indivíduos que já tiveram alguns eventos cardiovasculares, né, e a relação, né, da aterosclerose em locais diferentes da artéria carótida. A gente usa a artéria carótida por ser mais fácil, né, em fácil acesso. Na onda 2, nós fizemos também, na onda 2, não, perdão, na onda 3, né, também fizemos a imagem da artéria femoral. Então, para um futuro estudo aí, talvez seja adequado que a gente faça uma correlação entre a espessura íntima média desses 2 sítios, e estimativas, né, para o aumento dessa progressão relacionada às outras exposições de fatores de risco, né, porque nós estimamos de uma forma bastante conservadora, né, seguindo o padrão do Life Essential, mas talvez tenha, sim, esse viés aí de sobrevivência, né, e por mais que nós tenhamos adotado, né, esses padrões,
do Life Essential, não há uma garantia, né, que esses sejam os melhores associamento dos fatores de risco e a progressão da espessura íntima média, né? Então, a gente tem que considerar razoavelmente que não há um efeito teto para essa associação, mas a gente pode pensar aí numa especulação esteja presente nos estratos de maior exposição aos fatores de risco, né? Então, talvez estudar os indivíduos que estejam naquele extrato de maior exposição com essa progressão da espessura, né, íntima média. E outra coisa que é importante salientar, né, é que a nossa amostra, né, a amostra do ELSA, comparada à população brasileira em geral, tem um nível socioeconômico mais elevado, né? Então, como são participantes todos, funcionários de instituição pública, todos concursados, então eles têm um acesso à saúde mais fácil, um nível de escolaridade maior, então todos esses fatores socioeconômicos também entram em discussão, né? Então, é uma coisa importante. E, para concluir, nós tivemos aí uma associação significativa, né, ao longo de 8 anos de segmento da progressão da espessura íntima média com pressão arterial, hemoglobina glicada, índice de massa corporal e colesterol no HDL, né, quando esses níveis estavam elevados. O impacto dos fatores de risco ainda ele foi considerado um gesto mais importante, né, mas é um aditivo. E a estimativa da progressão fisiológica da espessura íntima média, né, e relacionada com os fatores de risco, sugerem, né, que reavaliar essa medida em poucos anos, num curto intervalo de tempo, né, digamos assim, talvez seja inútil. Então, a gente propõe, né, intervalos maiores em estudos observacionais, né, e aí depois também modelar essa mudança esperada, né, nos valores de espessura íntima média ao longo do tempo. Então, talvez a gente consiga identificar melhor os indivíduos que têm essa progressão acelerada, né, ou seja, maior do que o previsto da espessura íntima média, né, e aí sim fomentar o estudo de novos fatores de riscos cardiovasculares. Aqui são as referências que eu coloquei aqui na aula, e da minha parte é isso. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, estou aqui. Perfeito, Danilo, obrigado. A gente teve um desafio a mais aqui, porque a internet falhou durante um tempo, mas a maior parte da sua apresentação a gente conseguiu acompanhar. Tá uma chuva forte também. Em alguns momentos a gente achou que a energia ia terminar aqui no anfiteatro. Mas acho que a gente pode passar para... bastante gente falando no chat que tá chovendo muito em vários lugares, né? A gente pode passar para a discussão. Quem quiser fazer algum comentário. Rafael? Primeiramente, boa tarde. Danilo, parabéns pelo trabalho, pelos dados. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade, é o seguinte. Eu coordenei um projeto chamado Corações de Baipendi, não sei se você já ouviu falar, lá no sul de Minas Gerais. Eu morei lá há 3 anos, eu fui aluno do Krieg e do Alexandre Pereira, e a gente fez a análise do IMT lá. A gente usou o Philips HD7, que na minha concepção é um aparelho, não sei se é dos melhores, eu acho que não, e quando eu vi a imagem do Toshiba, era parecendo que eu estava vendo uma Ferrari com um Fusca, sabe? Aparentemente. Mas assim, e a gente... Ou não é isso? Eu já vi uma imagem do Toshiba e eu fiquei assustado. Falei, gente, isso aqui é um PlayStation 5 com PlayStation 1, mas tudo bem. É isso mesmo, tá certo. É isso mesmo, né? E lá a gente não utilizou o eletrocardiograma. Na época, quem fez o treinamento foi até a Valéria, que era do grupo Professor Bortolotto, e lá em São Paulo, e lá no INCOR, eles não fazem com eletrocardiograma, e eu vi a tua apresentação, concordo que o ciclo cardíaco, teoricamente, influencia.
Aí, durante a tua apresentação, eu já fui procurar um monte de artigo do Wells aqui, porque só tem um artigo do BIPENDI publicado com esses dados, é da Glauci Lara. E aí eu fui pegar as médias do IMT em milímetros para ver se bate com o do ELSA, só para ver se a diferença não é tão grande assim. Enquanto isso, eu fui buscando alguns artigos, achei aqui um do professor Itamar, publicado no Aterosclerose em 2015, onde tem a média, né, do IMT para a população geral, para homens e mulheres. No BIPENDI, deu uma média de 0,53, tanto para homens quanto para mulheres, não teve diferença entre os sexos. Já nesse trabalho do professor Itamar, tinha diferença, os homens têm um IMT maior. E a nossa média de idade era 46 anos, nesse trabalho do professor Itamar, 51, então é óbvio que o nosso está um pouco mais baixo, mas eu não sei se seria tão mais baixo assim. Então a pergunta é a seguinte: pela sua experiência com IMT, você acha que a não utilização do eletrocardiograma para aferir, ele subestima ou superestima esses valores, em média? E a outra pergunta é a seguinte: o que a literatura relata? Existe realmente uma diferença entre os sexos, ou isso pode aparecer em alguns estudos e outros não? Obrigado. Excelente, Rafael. Sim, primeira coisa, tem muita diferença do aparelho da Philips para da Toshiba. A imagem do Toshiba realmente surpreende. E nós temos um trabalho, né, inclusive, falando sobre o eletrocardiograma utilizado... do ciclo cardíaco, eu vi aqui também. Isso, exatamente. Esse trabalho foi recém-quentinho também. Saiu do forno Sim. há pouco tempo, e realmente ela tem uma diferença grande, tá? Então, o ideal é que a gente faça com eletrocardiograma. Por quê? E aí, na sua pergunta de superestima ou hiperestima, vai depender muito de qual fase do ciclo foi adquirida a imagem. Então, se a gente pudesse... Isso é só Fica aleatório, né? Exatamente. Porque talvez, se a medida foi feita na sístole, nós temos uma diminuição da parede da artéria, por conta da compressão da pressão, né, propriamente dita. Então, se vai superestimar ou não, depende se foi feito a medida na sístole ou diástole. No seu estudo do BIPENDI, a medida ela foi feita na imagem estática ou na imagem... Estática, em Daico. A gente pegou as imagens em Daico, então. E algum radiologista aí do INCOR fez pra gente a análise. Certo. Então, e aí aqui, os nossos estudos, né, todos, eles são feitos com a imagem, as medidas, né, são feitas durante um dos 3 ciclos, e nós pegamos a média desses 3 ciclos. Então, nós não pegamos uma imagem isolada, né? Então, não dá para a gente fazer essa comparação. Mas a maioria dos protocolos, eles preferem, né, e a maioria, tanto o NOMAS, o MESA, o ARIC, a gente tenta seguir um protocolo deles, né, e que é o que o Mannheim classifica. Então, o ideal é que a gente faça isso com uma média desses 3 ciclos. E aí, se você quiser, o artigo que a gente fez agora, do trabalho da Yasmin, ele tem isso bem justificado, tem até uma tabela comparando os estudos que usaram o ciclo cardíaco. E aí eu acho que vale uma leitura. Acho que ele é bem interessante desse ponto de vista, tá? E a literatura, a maioria, né, na sua terceira pergunta, eu acho, homens têm espessamento maior do que as mulheres. Então, a maioria E uma outra pergunta antes do professor Itamar falar, eu vi que o tabagismo não foi um preditor no teu estudo, né? Não é? Isso. Aí, assim, uma pergunta que eu não entendi. Esse dado, você ajustou ele para o IMC ou para a circunferência de cintura? Não usamos circunferência de cintura e não foi ajustado. Foi ajustado no IMC nas outras variáveis, né? Entendi. Sabe por que eu estou te falando? O que acontece? Existe um viés muito grande, por exemplo,
entre tabagismo e pressão arterial. Teve uma vez que não sei se foi o American Journal of Hypertension, me convidou para escrever uma carta de um artigo que mostrou a associação de quem fumava mais tinha pressão mais baixa. Na hora que eu peguei o artigo para ler, eu fiquei assustado, porque eu não estudo tabagismo, eu falei, mas o que é isso? Aí fui estudar a fundo e peguei os dados de Baipendi e fui ver se ele corroborava. Quando eu não ajusto para o IMC, realmente quem fuma tem a pressão mais baixa. Quando se ajusta para o IMC, isso some, ou seja, porque quem fuma geralmente é mais magro, né? Porque a gente usa de muleta, quem fuma usa de muleta o cigarro, quem não fuma usa de muleta o alimento, entendeu? Então, assim, e nesse artigo ele não ajustou para o IMC e apresentou dessa forma. Mas aí quando ajusta, a coisa costuma sumir, sabe? Por isso que eu estou perguntando. Pode ficar à vontade. Entendi. Danilo, Rafael, por favor, passe esse artigo para nós, porque desde que eu dou aula de epidemiologia há quase 40 anos, né, a primeira coisa que a gente explica é a questão de peso corpóreo e tabagismo. Isso é tão primário, né? Como é que alguém... Você não precisava olhar isso daí. Isso daí está em qualquer livro, né, como sendo um exemplo clássico, né, de associação, né? Então tem aquela história que os mais magros, eles morrem mais do que os mais obesos, né? E na hora que você coloca o índice de massa corpórea, isso some, né? E tem gente ainda repetindo isso daí. Passa para nós isso daí, para efeito didático. Passo, professor, passo tanto a carta que eu escrevi, quanto o artigo. Para efeito didático, como é que uma revista aceita um negócio desse? E, Rafael, também aproveitando esse gancho, nas análises, o IMC entrou, né? A hora que faz, como o Danilo mostrou, aquele modelo completo, ele entra com todas as variáveis que estão compondo aquele score. Então, o IMC também está. O que eu tenho um pouco de dúvida é se, da forma que a gente fez a entrada desse valor, porque a gente usou como referência o score da American Heart, né? Eu não sei se ele é tão sensível para as coisas que a gente está querendo medir. Porque ali, por exemplo, cada corte é em 5 quilos por metro quadrado. Né? Então, dentro dessa faixa, né, de 25 a 30, 30 a 35, a pessoa tem a mesma pontuação. A gente manteve isso, é um corte clássico, mas pode ter ainda algum efeito residual mesmo. Mas eu também acredito que a pessoa que fuma, ela, por vários motivos, ela tem a gente perde seletivamente essa pessoa ao longo do segmento, né? Uma delas é que muito provavelmente eles falecem mais, né, ao longo, mesmo num segmento não tão longo, né, aí de 8 anos, mas por óbito a gente deve perder, e mesmo perda de segmento mesmo, né, essa perda não né, ela certamente é diferencial, e a gente deve perder com mais frequência os que fumam mais. Então, a hora que a gente faz o segmento e mede no final, e claro, para fazer a comparação a gente precisa ter quem veio nos 2 pontos, isso dilui o efeito do tabagismo. Eu acho que o mais provável para explicar essa falta de associação foi isso mesmo, né? Eu acho que é o mais provável, né? Você falou das medidas, o Danilo já respondeu, né? Vou só fazer uma complementação. Sim, em homens o IMT é maior do que mulheres, mas precisa ver como que é essa sua amostra de homens e mulheres, lá, porque a idade influencia muito e raça também, né? Então, se você tem lá homens e mulheres, mas você tem mais pretos e pardos dentre as mulheres, ou as mulheres têm uma idade um pouco maior, justifica também as médias serem iguais entre os 2 grupos, né? Depende um pouco de como foi o desenho do estudo, né? Mas sempre tem que olhar, claro, além dos fatores de risco, né? Mas esse tripé, idade, sexo e raça, para fazer essa interpretação. Eu queria provocar as nossas 2 cirurgiões vasculares do Iara,
a Ângela e a Roberta, que estão presentes, se elas gostariam de comentar algo. Roberta. Oi, professor, bom dia a todos. Eu perdi parte da sua apresentação por conta do áudio, Danilo, e eu não ouvi. Vocês só fizeram a medida ou em algum momento vocês tinham uma avaliação das placas no bulbo? Nesse estudo, a gente só fez a medida. O estudo de placas foi feito, nós temos esse dado, né, do ELSA, mas nós não utilizamos nesse trabalho. Tá jóia. Quem fez a leitura das placas foi a Adriana, que está aí. Pode comentar. Eu estava justamente querendo chegar nesse ponto, quis ver a apresentação, vi que foi feita a medida por software e fiquei esperando a hora que se falariam das placas, porque são uma aquisição muito vasta, numerosa. A questão do ciclo cardíaco, os vídeos foram capturados e mandados para a gente, então, às vezes, quando pode não aparecer o traçado eletrocardiográfico, mas a gente vê ali o vaso pulsando algumas vezes, e a gente tem feito, né, o nosso N total vai chegar perto de 6.000, atualmente nosso N está em 4.300, e a gente já está na reta final ali, 80% lido. E eu acho que o Danilo vai extrair coisa muito boa quando ele correlacionar essa aquisição, essa medida feita por software com o conhecimento humano, né? Que é a avaliação por olhos médicos, especialistas em imagem. Eu acho que vai ter uma coisa maravilhosa para aparecer aí. Você sabe, Dri, que o software, ele não... Danilo, me corrija se tiver errado, mas o software, ele não consegue fazer a avaliação de placa diretamente. Sim. Então, de qualquer forma, o que a gente tem é o olho humano. Ele até consegue, um dos critérios, ele consegue te dar ali que é a maior espessura, mas ainda assim você teria que marcar, né, o local que você quer. E ele, enfim, só te dá essa informação. Eu acho que a placa realmente, isso precisa ser uma leitura independente, como a que você fez, e eu concordo que vai dar ainda muita informação. Sim, quando a gente aplica o software para a placa, né, como tem muitos tons de cinza, às vezes é uma placa já calcificada, a gente perde a definição da adventícia. Então, o software realmente fica bem instável. Então, as medidas feitas por ele de placas não são confiáveis, nada confiáveis. Aí, nada melhor que o olho humano mesmo. Obrigada. Tem uma pergunta do Lucas sobre a questão do tabagismo. Essa é uma questão relativamente bem definida. O tabagismo, ele tem um efeito por tempo de uso cumulativo, que a gente mede em maços ano, que está muito associado ao câncer. Né? Então, ao câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, mas para a doença cardiovascular, o que mais teve impacto é a intensidade do tabagismo. Então, antigamente, tem vários estudos que você definia, nunca fumou, ex-fumante, né, fuma até um maço, até 2 maços, e tinha acima de 5 maços. Eu trabalhei com a Corte dos Médicos Americanos, dado de 81, 82, uma proporção nada desprezível de quem fumava mais do que 40 cigarros por dia. E nesses casos, a associação era direta com infarto agudo muito extenso ou morte súbita.
Porque a intensidade está associada à trombose, né? Então a pessoa tem a sua placa aterosclerótica, mas com aquela quantidade de fumo você tem uma capacidade de trombosar e é morte súbita mesmo, né? Quando eu pego aí os pais da minha geração, vários deles, né, tiveram morte súbita, e que os meus amigos falavam que o pai acendia um cigarro no outro, né? Então essa é a diferença. Tanto que a queda do tabagismo no mundo inteiro, né, vamos falar assim, mas no Brasil, caindo de 30% em 90% para 9% agora, ela tem uma relação muito grande com a queda da mortalidade cardiovascular. Obrigado. Perfeito. Mais alguma pergunta? Patrícia. Patrícia é doutoranda aqui também do Centro de Pesquisa Clínica. Oi, Danilo, parabéns pela sua apresentação. A minha dúvida é justamente sobre os fumantes. Como vocês avaliaram ou classificaram os ex-fumantes? Vocês colocaram como não fumantes? Porque ficou mais uma dúvida mesmo. Sim, sim. A nossa pergunta foi o sim ou não. Fuma atualmente? Não fuma atualmente. Então, nós classificamos os ex-fumantes. Até passar um pouquinho, já te passo a palavra, Roberta, mas até para passar um pouquinho o que foi a lógica da análise, né? A gente pensou assim, daquele momento, aquele ponto zero que a pessoa fez a primeira medida da espessura, né? O que passou a fazer efeito a partir dali. É lógico que isso traz uma simplificação também, né? Se a pessoa parou de fumar, sei lá, 3 meses, será que ela realmente não tem mais nem, né, não traz mais aquele efeito do tabagismo? Provavelmente não. Mas a gente olhou para aquele espaço de 8 anos, qual era a intensidade de cada um dos fatores de risco. Então, se a pessoa era ex-fumante, mas durante todo o período do ELSA ela não fumou, ali ela entrou como 0. Essa é uma adaptação do score da American Heart, porque lá é o tempo desde quando a pessoa parou de fumar. Mas aí que realmente a gente não teria, como ali são cortes de cada 5 anos, mais ou menos, pouquíssimos iriam variar, mesmo que ele tivesse parado de fumar. Então a gente fez essa escolha, mas acho que cabe toda essa discussão. E realmente o que a gente está chamando de efeito zero, efeito zero provavelmente não. Roberta, pode falar. Só tinha uma pergunta a respeito da medida da artéria femoral. Eu acho que, pelo que eu entendi, vocês estão começando a fazer, e se tem como fazer uma correlação clínica com sintoma do tipo claudicação intermitente nesses pacientes que vocês estão acompanhando. Roberta, é o Isso, seguinte, as imagens... a mediana do estudo, né, de idade do estudo, foi 52 anos. Então, bastante jovem. Nós aplicamos, né, questionário e fizemos até o índice tornozelo braquial, que nos levou 30 minutos para ser realizado, e até agora teve pouca influência. Correlação. Então, como já se passaram 17 anos da avaliação do ITB, talvez agora a gente possa verificar alguma coisa. E todos os estudos eram com populações com uma mediana de idade mais elevada, né? Então, essa é a nossa razão. Agora, falando em tabagismo, o ELSA Brasil, já em 2008, 2010, a proporção de fumantes era abaixo da população, muito abaixo da população brasileira, né? Então, essa é uma questão interessante. E uma outra questão metodológica, que a gente anulou a informação tabagismo se houvesse inconsistência na segunda onda, né? E a inconsistência seria
a pessoa fala que nunca fumou, aí chega na segunda onda, fuma 20 cigarros por dia. Mas foram pouquíssimos casos que a gente tirou da análise, né? Então, eu acho que é uma boa informação, sim, né? Perfeito. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Então acho que a gente pode encerrar agradecendo novamente o Danilo. Parabéns, Danilo. Agora na reta final, né, do doutorado, mas já tudo pronto, né, para fazer a defesa aí até o final do ano. É muito bom. Obrigado a todos. Semana que vem a gente tem novamente o seminário às 13h30. Muito obrigado.